Olá, este é o canal Liberty Ucrânia e hoje recebemos Denis Yelisevich, empresário e influente blogueiro político. Ultimamente, o tema mais relevante na mídia internacional são as negociações entre a Rússia e a Ucrânia, assim como o papel dos Estados Unidos da América em todo esse contexto. Hoje, para todos nós, é importante entender em que estágio realmente estão essas negociações, quais decisões estão sendo discutidas e que garantias de segurança a Ucrânia pode receber. É exatamente sobre esse assunto que queremos conversar hoje com minha colega Tatiana e com Denis Yelisevich. Olá, Verônica. Olá, Tatiana. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Obrigada por se inscreverem, curtirem e deixarem seus comentários. Peço que se inscrevam quem ainda não é inscrito e, por favor, inscrevam-se no canal do Denis Yelisevich. Obrigado pela pergunta. Como vocês podem ver, as negociações estão acontecendo de forma intensa e tensa, e isso não para, e nosso grupo de negociação está trabalhando o tempo todo. As garantias de segurança que o presidente Trump ofereceu são sem precedentes e ninguém jamais poderia sonhar com garantias de segurança como essas. Portanto, não aceitar essas condições seria simplesmente uma grande tolice. Eu vi ontem, ou seja, hoje à noite na Ucrânia, Zelensky fez uma declaração. Não concordamos em reconhecer Donbass nem de jure, nem de fato. Eu devo enfatizar, isso é manipulação. Ninguém exige da Ucrânia que reconheça Donbass como parte da Rússia, nem de jure, nem de fato. Estamos falando sobre a retirada das tropas, transformar esse pedaço que controlamos agora em uma zona econômica livre, nada mais, nada menos. Claro, lá haverá mais influência da Rússia, já que eles agem a partir de uma posição de força, mas dizer que isso é algum tipo de... Voltamos à questão da capitulação. É um horror, tudo está perdido, isso não reflete a realidade e um ultimato foi dado a Zelensky. Isso é o melhor que podemos te oferecer. Ou você aceita isso agora, e até o Natal, e eu lembro que falta uma semana para o Natal. Você aceita a proposta, nós assinamos a paz, e tudo segue bem. Ou você recusa e continua lutando sozinho. Mas qual é a situação? Peskov falou hoje e disse que eles não estão prontos para um cessar-fogo, eles estão prontos apenas para uma paz completa, como se os ucranianos estivessem indo para um cessar-fogo agora e a Rússia temesse que a gente se reagrupasse e continuasse a guerra contra eles. Não, isso é totalmente diferente. Lá foi proposto, não lembro por quem, um cessar-fogo durante as festas de Natal. É disso que se trata, que eles não concordam em aceitar isso, e estava claro que eles não aceitariam, mas valia a pena tentar, como sempre. É preciso assinar até o ano novo um acordo quadro que prevê um regime de silêncio, para que as pessoas possam comemorar o ano novo e todos os feriados em paz. No ano seguinte, o trabalho diplomático ativo continua, ninguém atira, e nós vamos saindo gradualmente dessa guerra. O roteiro será simples. Quando você assina esse acordo quadro, isso implica um roteiro que deverá ser cumprido. E assim que for assinado, nós o cumprimos de forma inquestionável, do começo ao fim. Os Estados Unidos são o garantidor. Sobre a Rússia, nada posso dizer. Ninguém garante nada por eles, mas devemos agir corretamente. Não podem dizer que Zelensky não concordou ou culpar a Ucrânia. Isso deve ser totalmente evitado. Já tentaram, mas como vê, não chegamos à conclusão ou resultado. E antes de passarmos para a próxima questão, quero esclarecer com você o que é uma zona econômica livre. Esses territórios dos quais os ucranianos deveriam retirar suas tropas e os russos não deveriam entrar. Quem vai controlar e administrar esses territórios? Pergunta Zelensky. E que tipo de zona econômica é essa, se lá só tem terra arrasada e praticamente não há nada? Boa pergunta. A América não explicou como é isso, mas eu vou te contar antecipadamente o que é uma zona econômica livre e como eu vejo isso. Acredite, vai ser exatamente assim se chegar a esse ponto. O fato de lá ser terra arrasada, você disse certo, é imprópria para viver. Mas isso não impede, juridicamente, por exemplo, de registrar negócios lá. Ou seja, bancos serão registrados lá, contas serão registradas lá, empresas bancárias serão registradas lá e as empresas vão fazer seus negócios. Ou seja, fisicamente elas não precisam estar lá. Essa é uma prática absolutamente normal com imposto zero. Provavelmente vão impor condições rigorosas, tornando inacessível para muitos o que considero um grande erro. Mas é assim que isso deve funcionar. Consequentemente, o dinheiro vai ser gerado lá e é assim que tudo isso vai operar.
Quanto ao controle físico, eu entregaria isso, por exemplo, à Organização das Nações Unidas ou até mesmo à OTAN, que façam o controle. Há muitos exemplos disso no mundo. Já debatemos, Tatiana, cerca de 5 vezes o distrito de Bryushkov, na Bósnia e Herzegovina. Há muitos desses casos no mundo. É ruim ter chegado a esse ponto, mas não considero uma catástrofe diante da situação atual. Por isso, deve-se criar uma zona econômica. Mas a questão é, por que Zelensky? Você acha que ele não entende que isso é vantajoso, que isso é bom? Ou seja, ele entende e sabe que é uma super proposta. Devemos focar nas eleições. Eleições. Se eu concordar agora, amanhã Poroshenko e Timoshenko vão pular dos arbustos. Gritar, olhem, Zelensky entregou o país, traidor e tudo mais, e ele vai perder as eleições, ele já vai perder, mas ele acredita que vai ganhar. É por isso que tudo acontece. Denis, você mencionou sobre os prazos, que Trump estabelece prazos claros, que quer resolver tudo até o Natal, quer assinar um acordo de paz até o Natal, se me permite, vou citar. A revista Político publicou que a Ucrânia tem poucos dias para aceitar a proposta dos Estados Unidos da América sobre garantias de segurança. Ela também tem prazo limitado. Quais garantias de segurança específicas os Estados Unidos da América consideram nesse contexto? Isso é análogo ao artigo 5 da OTAN. Simplificando, isso significa o seguinte: se a Rússia repetir uma invasão em grande escala, então os Estados Unidos vão lutar pela Ucrânia. Isso, claro, pode soar forte, mas podemos contar com armas e dinheiro, com certeza. Eu, claro, não tenho certeza se algum dia alguém vai mandar soldados americanos para cá, mas em todo o resto será o máximo possível, será algo parecido. Deixe-me dizer de outra forma, não como a América com Israel, mas é verdade, eles são aliados, é isso que eu defendo, tornar-se aliado dos Estados Unidos. Quando ocorre um conflito militar em Israel, armas avançadas chegam em grande quantidade. Os Estados Unidos apoiam totalmente Israel, entre outros fatores. Talvez isso implique caças americanos que vão operar no céu ao máximo. Para ser sincero, é melhor evitar esse ponto e esquecer o que é guerra. Porque se isso acontecer de novo, não vai ser como agora. Permita-me uma observação. Os Estados Unidos da América, a União Europeia, de acordo com as informações que vi, assumem uma obrigação legal, conforme os procedimentos internacionais, de tomar medidas para restaurar a paz e a segurança em caso de um ataque futuro. Ou seja, especificamente, você viu alguma informação de que tropas seriam enviadas, que armas seriam usadas, que tropas americanas viriam para cá e usariam armas que os ucranianos não sabem operar? As tropas europeias entrarão no território da Ucrânia ou elas apenas vão se reunir em conferências, em congressos e pedir pela paz? E também fornecer dados de inteligência e talvez um pouco de dinheiro? E você pessoalmente como sente isso? E você também está perguntando no contexto das garantias de segurança como isso vai ser. Soldados americanos ou europeus nunca lutarão na Ucrânia. Por isso, a Europa vê o país como seu escudo. Você entende isso? Vai ser mais ou menos como agora, quando a Alemanha nos enviou capacetes nos primeiros dias. E é isso. Aguentem firme, pessoal. Aguentem firme. Estamos com vocês de coração. Estamos com vocês. Vai ser mais ou menos assim. Isso já aconteceu na história mundial. Quero lembrar aos telespectadores que mesmo se entrássemos na OTAN, o artigo 5, tão comentado, está disponível para todos lerem. Ela não garante a participação dos países aliados em termos de resistência armada. Eles são obrigados a fornecer armas, são obrigados a fornecer dinheiro, são obrigados a dar o máximo de ajuda, até mesmo humanitária. Acho que lá está escrito para ajudar, não só em ações militares. Então, para dizer que amanhã França, Alemanha vão lá bombardear a Rússia, isso nem de perto vai acontecer. Acredite, ninguém quer se envolver nessa guerra com a Rússia. Todos sabem disso. Para que isso? Que presidente sensato quer que seu povo seja bombardeado, se isso pode ser evitado? Não estamos dizendo que há um novo Hitler. Putin não é Hitler, ele gosta de conforto, isso já foi dito. Ele é um sujeito que vive em casas luxuosas, em iates, leva uma vida de luxo. Ele não precisa de bombardeios. Pessoalmente, ele não vai atirar uma bomba nuclear de um bunker. Ele é simplesmente esse tipo de pessoa, esse tipo de vilão, e é assim que ele se comporta.
Podemos admitir essa situação em nossos pensamentos. É claro que essas garantias de segurança são um pouco parecidas com as que existem agora. E sim, como o presidente agora é Donald Trump, ele está se esforçando para acabar com a guerra na Ucrânia. Isso é vantajoso para ele não só por se preocupar com os ucranianos, mas talvez também por outros motivos. E se considerarmos as garantias de segurança e os agressores são os mesmos, o governo é o mesmo, mas quem está no poder nos Estados Unidos da América é o Partido Democrata, não mais Donald Trump. E então... Não podemos garantir a vitória dos republicanos nas próximas eleições, mas estou convencido disso, em 99,9% até hoje. Mas é por isso que eu disse, respondendo a Verônica, que é melhor nem permitir isso, basicamente, tirar essa ideia da cabeça. Se voltarmos ao modo de vida antigo, e Deus me livre, houver outra guerra em 5 anos. O que aconteceu agora, embora o horror esteja acontecendo e tenha acontecido. Isso vai parecer até suportável, porque se isso acontecer de novo, a Ucrânia não vai aguentar. As pessoas já estão decepcionadas com a atuação do Estado em relação aos militares. Ontem conversei com um reabilitador que recebeu ajuda dos meus seguidores e de mim, e continuamos ajudando. Ele conta que uma pessoa fez 28 cirurgias, foram 28 cirurgias, e hoje ele está reabilitando essa pessoa. Esse é apenas um dos casos. E tem muita coisa assim que eu não quero contar no ar. Ou seja, isso não pode acontecer. O Estado não pode tratar heróis assim. Por isso, quando o assunto é segurança, insisto que a melhor garantia é uma Ucrânia rica e forte, não cálculos. Os americanos vão ajudar, os italianos vão ajudar, e então viveremos de outra forma na Ucrânia. Liberdade, capitalismo, desenvolvimento. Se não suprimirmos a individualidade e dermos oportunidades de realização, não haverá guerras. Também conversamos sobre a legalização de armas pelo modelo suíço. Ou seja, se todo mundo tiver uma arma em casa, guardada no cofre, ninguém vai sair por aí, nenhum suicida vai fazer uma operação terrestre. O restante depende de nós. A Polônia ficou rica, ganhou dinheiro, compra Patriots, compra F-35, compra High Mobility Artillery Rocket System, se não me engano, encomendou 150 High Mobility Artillery Rocket System nos Estados Unidos, compra armas da Coreia do Sul. Primeiro ficaram ricos, agora estão construindo defesa. No processo, claro, precisamos criar um exército profissional. Essas conversas estão acontecendo agora. Aliás, lembrem-se depois das minhas palavras. Essas conversas estão acontecendo agora. Obrigado ao Trumpu. 600 ou 800 mil. Permitiu que a Ucrânia tivesse um exército ao fazer um acordo com Putin. O Trumpu pode permitir até 2 milhões. Tudo já está combinado com Putin. Façam as contas. Que calculem o custo de manter 600 mil pessoas. São dezenas de bilhões por ano e 600 mil homens armados em tempo de paz. Quem vai trabalhar? Como a economia vai funcionar? Até os 18 anos o homem só pensa no exército. E o resto? Ou seja, já há desequilíbrio. Já entende? Esse é o nosso problema. O acúmulo de erros. Cometemos um erro, dele surge outro, depois um terceiro. Aí não dá mais para salvar. Começamos a apagar o incêndio. Na verdade, os funcionários públicos fazem isso. Hoje, o Ministério da Política Social anunciou um novo imposto para reconstrução na Ucrânia. Depois, na verdade, não desmentiram, mas ela disse isso mesmo assim. Você fica sentado pensando como isso pode ser, que imposto de reconstrução é esse? Impostos sufocam pessoas e negócios na Ucrânia. Tudo depende disso, se continuar assim. Não importa o que assinem por nós. França e Reino Unido também assinaram pela Polônia. Só que depois o Hitler atacou. E pronto, e não houve nada em 39. Por isso, a questão é outra. A questão somos nós, acredite. Por isso quero te perguntar, você tende a pensar que se continuarmos assim como está economicamente, e se aceitarmos agora essa paz que nos é oferecida porque não temos outra opção, ninguém está considerando outra alternativa. Então, em caso de um ataque da Rússia, poderíamos perder completamente o nosso país, né? Porque será difícil reunir militares, e será difícil organizar voluntários também, e talvez essa ajuda internacional não seja como é agora. Você aceita esse risco extremo ou não? Mesmo que a ajuda seja como a de hoje, ela já não vai salvar.
Se não reformularmos radicalmente o Estado após o fim desta guerra, então será apenas uma contagem regressiva até a próxima guerra, ou algo pior. Ou pode ocorrer outra catástrofe. Nós já tivemos revoluções e assim por diante, ou seja, é algo assim que causa uma falha no país. Nada disso é por acaso. Agora vemos que tudo está completamente errado em todo lugar, não é 99%, mas 100%. E quando as pessoas perceberem isso, porque ontem mesmo publiquei no meu canal do Telegram uma pesquisa do Instituto Internacional de Sociologia de Kiev, ou quem foi, já não lembro, acho que foi o Instituto Internacional de Sociologia de Kiev. Em qual partido você vai votar? Partido Azov, Partido Beletsky, Partido Zaluzhny. Só não desenharam o Partido Ermak. Esses partidos nem existem de verdade. Isso é uma coisa. Segundo, como vocês conseguem responder pesquisas? Eu voto em tal partido se você não conhece as opiniões, o programa do partido e a ideologia, e se forem comunistas e se forem fascistas. Falo de modo geral, não de alguém específico. Depois, tem essa ideia de chamar partidos pelos sobrenomes, Partido de Zelensky, Partido de Zaluzhny, ou seja, nos apaixonamos pelo líder, votamos e depois nada mais importa. Assim, é contagem regressiva para nova catástrofe ou guerra. Nem vou falar que um parlamento assim vai se desfazer em 6 meses, ele não vai ser funcional. Precisamos de partidos ideológicos e as pessoas devem pensar, quero isso, isso e isso na Ucrânia. Quem está propondo isso? Qual é o programa? Só voto neles. Sem ver o programa e entender a ideologia do partido, não consigo votar em ninguém nas pesquisas. Isso, na minha opinião, é como uma pessoa sensata deve pensar. Um americano nunca vai te dizer, eu sou a favor daqueles, não sei de quem, nem porquê, nem como. Aqui, há republicanos, democratas e um pequeno partido libertário. Todos sabem quem é quem. É uma questão clara, é uma luta de ideologias, mas na Ucrânia é uma disputa para ver quem joga mais dinheiro, quem conquista mais pessoas, quem mais engana elas. É isso que leva à catástrofe. Gente, eu peço para vocês se inscreverem no nosso canal. Enquanto Verônica passa para a próxima pergunta, vou dizer que ela está conduzindo em russo. A comunicação com os convidados será em ucraniano, mas vocês terão acesso em ambos os formatos. E o que é importante, por exemplo, na minha cabeça funcionam associações. Quando uma pessoa chega e fala o que está propondo, eu já lembro dessa pessoa pelo sobrenome e pelas ideias que ela traz. Por isso dizer que não podemos nos associar com o herói, com uma certa pessoa. Não é possível, porque se me disserem o sobrenome, eu já lembro pelo que essa pessoa defende, entende? Está certo, a pessoa se associa, mas o líder deve existir e se associar com outros líderes. É importante saber pelo que ele luta. Atualmente, Valery Fedorovich Zaluzhny lidera as pesquisas e é conhecido como comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia. Alguns acham bom, outros ruim, mas não estamos julgando o motivo de Zaluzhny estar na política. Eu li, ele é definitivamente a favor da guerra. Ele acredita com certeza que ou a Rússia desaparece da face da terra ou a Ucrânia. Posso dizer que essa pessoa vive em fantasia, não na realidade, com respeito ao seu passado militar. E o que Zaluzhny propõe? Que a Ucrânia se prepare para a guerra. Desculpe, não é o meu candidato. Se ele não fala sobre super reformas econômicas, realmente super radicais, sobre uma mudança de paradigma, na cabeça que o ucraniano nasceu para ser feliz, rico e com futuro. Obrigado, isso não serve para mim. Talvez sirva para alguém, talvez alguém ache que sim. Precisa de um militar, mais militares, tudo bem. Vamos ver o que acontece. Eu também gostaria de levantar um tema muito interessante e preocupante para nós. São os ativos russos congelados, ou seja, voltar ao que o primeiro-ministro da Polônia, Tusk, declarou recentemente. Ele disse que os americanos estariam interessados em outro uso dos fundos russos congelados, talvez até em usar parte desse dinheiro para si próprios. Gostaria de entender quais opções estão sendo discutidas para a utilização desses fundos. Estão previstos 100 bilhões para a reconstrução da Ucrânia, de um total de 300 bilhões. 100 bilhões serão retirados do dinheiro de Putin para um fundo. Os Estados Unidos acrescentam alguma coisa, a Europa também contribui com algo. E esse fundo está funcionando, aliás, é um fundo lucrativo. Muita coisa está sendo considerada lá, mas o que está sendo analisado ali é um verdadeiro negócio. O que faz Tusk? Ele serve aos globalistas e está sempre na pauta promovendo provocações e também empurrando ideias irreais. A Europa não vai tirar esse dinheiro da Rússia, mesmo que faça isso.
Esse precedente muda tudo na história para sempre. Mais uma vez, é uma resposta do Putin. Nem vou comentar que isso desestabiliza a paz, ou seja, começa outra confusão. Veja, a Bélgica está enfrentando isso e entende as consequências. Nos bastidores, toda a Europa sabe disso, mas, repito, aos globalistas. Tusk é um deles. Os incendiários que estão sempre fazendo declarações provocativas, lá eles ainda têm esse Sikorsky. Eles estão sempre fazendo declarações provocativas, como se fosse só para provocar, é isso. Eles veem a Ucrânia como um país que está sempre em guerra. Como tivemos aqui debates com culpa, Ucrânia é o escudo da Europa, vocês lutem até que a Rússia se desfaça. Pergunto, como a Ucrânia pode lutar por mais 3 ou 5 anos? A Rússia é ruim? Putin é a Europa? Não, me diga como a Ucrânia vai lutar. E simplesmente não há resposta. Além de toda a transmissão ser uma enganação, disseram que a China sofreu menos que a Europa com as tarifas do Trump. Graças a Deus, pessoal, eu vi nos comentários usaram inteligência artificial e perceberam que foram enganados durante toda essa transmissão. É exatamente isso que o Tusk faz. Eles querem viver em paz enquanto estamos em chamas. Mas meu interesse é, vamos todos viver em paz e ser tão civilizados quanto vocês. Vocês vão nos tratar como iguais, não como inferiores. Lutem com o Putin enquanto curtimos a vida. Não, assim não dá. Trump também já declarou várias vezes, inclusive recentemente, que desta vez a Ucrânia está mais perto da paz do que nunca, mas, diante disso, vários canais do Telegram já fazem piadas dizendo que ele repete isso todo mês. Como devemos encarar essa afirmação neste momento? Tudo está indo, vamos lá. É assim que estão acontecendo agora as negociações, onde do nosso lado estão sentados militares e do lado americano pessoas de uniforme militar, trabalhando com mapas. Isso nunca aconteceu durante todo o tempo das negociações. É uma conversa super concreta, onde estão sentados profissionais e provavelmente já estão calculando como retirar, como trazer tropas, como desacelerar tudo isso e estão analisando tudo isso. Se houvesse uma conversa objetiva, isso não aconteceria. Por isso, digo que estamos mais próximos da paz. Além disso, Zelensky já aceitou publicamente todas as condições, exceto a questão do Donbass, e ainda existem condições não públicas, como a do Donbass. Até mesmo sobre a OTAN. Eu lhe asseguro, se tudo continuar como está hoje, no final de dezembro você verá isso no Telemaratona no YouTube. Os especialistas deles, que estão sob seu controle, vão aparecer e contar essas coisas. Sim, até sem a OTAN, isso aqui é melhor, ou seja, haverá mudança de retórica. Quando eu dizia que precisávamos de neutralidade como a Áustria, armada e cooperando com a OTAN, mas sem ser membro, pois não nos aceitam. Se aceitassem, eu seria o primeiro a gritar e dizer vamos entrar na OTAN há muitos anos atrás. Mas isso não acontece, por isso estão acontecendo negociações concretas. Quando riem do Trump, sei que somos os mais espertos, esses comentaristas e nosso povo também, mas nosso país e essas pessoas estão mal. Vamos rir do Trump, que é bem-sucedido em uma América de sucesso. Os russos são assim, e me assusta ver nosso povo ficando igual a eles. O que mais me interessa no momento é como vai acabar a guerra, como vamos viver depois, e o que dizem, falam sobre a questão financeira, e eu quero saber se estão nos enganando ou se estão nos dizendo a verdade. Ou seja, agora entendemos que se acabarmos com esta guerra e houver esse acordo de paz, 100 bilhões serão liberados dos ativos russos congelados. Os Estados Unidos lucrarão 50 e teremos recursos para financiar nossas necessidades. Se não assinarmos esse acordo de paz, então esse dinheiro não será pago para nós. Essas reparações, esses 100 bilhões não serão pagos. Se não assinarmos, tudo desmorona e a guerra continua. A guerra continua, sim, continua. E então o dinheiro será destinado para nós, a União Europeia vai nos dar crédito, porque agora dizem que nossa única esperança é a União Europeia, o Fundo Monetário Internacional, porque eles estão procurando dinheiro para nós. Não conseguimos pagar aposentadorias e depois salários dos militares. Ou seja, de qualquer forma, se aceitarmos esse acordo de paz, o perigo financeiro para nós desaparece. Se não entendi a pergunta, concordando ou não, você diz que some. De qualquer forma, concordemos ou não, financeiramente nosso país continua vivendo pelo menos como está agora. Não,
Claro que não. São necessários 100 bilhões por ano, mas a Europa não tem esse dinheiro, então estão analisando. Vamos confiscar os ativos do Putin, vamos procurar em outros lugares também. Vamos imaginar, as estrelas se alinharam, eles encontraram 100 bilhões lá, e o que vai acontecer com a Ucrânia daqui a um ano? E se as negociações de paz fracassarem por nossa culpa, caso não concordemos com algo? Você entende como o Putin vai continuar bombardeando, ele vai querer se vingar, ele é esse tipo de pessoa, é puro KGB. E mesmo agora, acredite em mim, as negociações estão acontecendo, mas ele vai continuar bombardeando. Obrigado. Devemos começar considerando com quem lidamos. Nós não podemos tirá-lo do poder agora, infelizmente, e muito menos fazer qualquer outra coisa com ele. Então, vamos lidar com essa situação como ela realmente é. Se não assinarmos o acordo, não estou assustando ninguém nem nada disso. Só estou dizendo como as coisas são. Se não assinarmos, se sairmos e continuarmos lutando, eu realmente não sei o que vai acontecer, porque simplesmente não sei como as pessoas vão reagir a isso. Agora as pessoas já estão lá. Conheço um caso em uma grande cidade da Ucrânia, onde houve protesto após 2 dias sem energia elétrica. Crianças pequenas, pais idosos, isso já é uma questão humanitária. E um grupo de pessoas ativas foi até o prefeito dizendo: vamos resolver isso, representante da DTEK. E lá algumas pessoas, as mais ativas, concordaram em realizar uma espécie de reunião. Na reunião, havia um funcionário do Serviço de Benefícios ao Usuário que avisou: se protestarem, perderão a isenção. Bom, isso é o principal, não é? Ou seja, se tudo for feito novamente através do terror contra os cidadãos, através da repressão, isso se parece mais com os métodos da Rússia de Putin. Isso não é todo mundo junto, todos no mesmo barco, vamos fazer para as pessoas? Não. É de novo um grupo de funcionários sentados, com medo de perder seus cargos, decidindo para quem distribuir a energia. Vejo todos esses vídeos. As pessoas estão sem luz, mas as indústrias próximas têm. Sou a favor dos negócios, mas não é certo pessoas sem luz enquanto empresas funcionam. Olha, ou o prefeito recebeu dinheiro, ou algo assim, só estou insinuando, mas não pode ser assim. Então isso é de verdade ou é falso? É falso, porque se fosse de verdade, a pessoa teria direito de voz. Então, essa é justamente a parte da ideologia. Ou o Estado existe para as pessoas, ou as pessoas são material descartável para o Estado. Você vai lá lutar, você fica sem luz, fica quieto, senão a gente resolve com você, fica totalmente calado, não fala nada, não discute, senão a gente resolve com você. Então, o que é isso, então? O que é isso? Isso é como Coreia do Norte, União Soviética, não tem relação com democracia. É disso que se trata. Esses políticos, principalmente os novos, que pensam assim, deveriam comentar isso. Falar sobre isso sem apenas dizer que apoia o que é bom e rejeita o que é ruim. Bom, veja, por exemplo, hoje o Kuleba falou, ou melhor, isso foi ontem, desculpe. Ele disse que as pessoas ficarão nos prédios altos e será difícil para vocês sem luz. Os cortes de energia continuarão, segundo ele informou as pessoas. E a opção de fazerem o que quiserem não tem sugestão. E qual é a situação se seguirmos esse caminho? O que pode ser melhor para nós? Então, como teremos acesso a eleições justas e poder escolher? As pessoas poderão reformar a economia? Tatiana, é assim que tudo funciona. Se a maioria, uma massa crítica de 30% da população, eu sou a maioria, nem vou mais falar. Se 30% da população quer algo específico, isso com certeza vai acontecer. Aqui 30% queriam ativamente, eles queriam e aconteceu. Estou falando sobre a coisa ruim que aconteceu. Se 30% quiserem reformas e viver como os países ocidentais, civilizados, isso vai acontecer. Mas agora eu vejo que 30% querem viver como na Rússia, só que com outro idioma e sob outra bandeira. É assim que eu vejo agora. Ou seja, apertem mais a gente, proíbam, coloquem correntes em mim, deixem o senhor escravocrata me dizer como devo viver, porque eu tenho medo dessa liberdade. Agora mesmo, eu estou lendo e rindo desses comentários, de tudo isso que acontece nos vídeos do Trump ou de qualquer outro. Ou seja, qualquer um que defenda a liberdade para eles é inimigo. Então, às vezes eu entro em algumas transmissões, não vou dizer de quem, onde tem audiência russa. Eles escrevem que Elisevich é russofóbico, ignorante, mais alguma coisa, que eu sou contra o Putin. Se eu gritasse, Putin, você é incrível, você é demais, você é grandioso, eles diriam, meu Deus, que cara legal, Elisevich, nós te adoramos.
Aqui é a mesma coisa. Ou seja, é preciso colocar ordem na cabeça. As pessoas precisam responder o que vocês querem da vida e da Ucrânia. Isso com certeza vai acontecer. Agora vai haver uma nova crise política. Ou seja, hoje nem estamos discutindo muito sobre Zelensky. Aliás, Nawrocki falou muito mal do Zelensky hoje. Ele diz: o presidente da Polônia afirma que somos vizinhos próximos e conectados, mas não fala comigo, só com a Europa Ocidental. Acho isso um grande erro, é preciso ser amigo da Polônia. E além disso, Nawrocki é um bom presidente. Então aonde eu quero chegar com isso? Sobre Zelensky, pouco se fala, mas ele enfrenta decisões difíceis. E eu sempre me pergunto, olhando para o espaço da mídia, quem vai contar para as pessoas o que está por vir? Os Estados Unidos estão certos com esse plano de paz, mas quem vai explicar à população que agora a neutralidade é melhor? Os propagandistas não farão isso. E quem vai defender a interação econômica livre? Não será o Petrov, nem a Natalka Mazishuk ou outros, pois só sabem falar. Matar esse e prender aquele, dizer que vocês, seus desgraçados, são ucranianos errados, isso eles sabem fazer. E agora o Zelensky vai se deparar com a questão: quem vai explicar para as pessoas? Não vai ser o Podolyak também, né? Que está completamente desacreditado. E lá vem ele de novo. Mesmo assim, ele está em má situação, pois ao aceitar a paz, parte das pessoas ficará insatisfeita. E essas pessoas precisam sair e explicar o porquê. Isso está certo. Chegamos ao ponto em que não há ninguém para explicar para as pessoas normais, ele não trabalha com pessoas normais, todos são inimigos para ele, até aqui ele está em uma situação sem saída. As pessoas foram salvas. Quero dizer para vocês, venham por favor para o nosso canal Líderes de Opinião, venham conversar comigo, com Verônica, inscrevam-se no nosso canal, pessoal, escrevam comentários para nós. Denis, agora quero te fazer a última pergunta. Se, por exemplo, vamos supor o pior, escolhermos um governo como o que temos agora, e se os Estados Unidos, por exemplo, não quiserem cooperar com esse governo, isso pode acontecer. Vamos dizer que os americanos nos enganaram, colaboram com a Rússia e desenvolvem o Ártico. Fomos usados, ficamos sozinhos com nossos próprios problemas. Um colega de vocês disse no nosso programa que Trump é aliado de Putin e que os Estados Unidos da América estariam salvando a Rússia do colapso. E isso já aconteceu antes. Não, Tatiana, considerando o governo atual. Se você está falando especificamente sobre Zelensky, então nem vou precisar me pronunciar muito. Nesse caso, é uma derrota total. Se querem de novo essa ditadura, fiquem à vontade, mas sem mim. Se houver algum avanço, já dá para discutir. Entende? Sem liberdade de expressão e eleições livres, todos devem poder dizer o que pensam, opinar e escolher ou se candidatar livremente. E se a nossa sociedade agora está condicionada a apenas um ponto de vista certo e um errado, ou você está de um lado ou do outro. Se está do lado errado, não é nosso amigo, nem ucraniano, nem ninguém. Não pode ser assim. É importante considerar diferentes pontos de vista, mesmo que não goste de muitos, mas estou disposto a explicar por que acredito que o meu está certo e o outro errado. Aqui todos foram intimidados e ficaram assustados. E algo me diz que Zelensky vai acabar realizando as eleições assim mesmo, excluindo todos os opositores políticos. Sim, Verônica. O que você quer dizer com liberdade de expressão? Quais outras funções-chave você veria nisso especificamente? O que exatamente falta em nosso país atualmente, se formos mais específicas? Veja bem, a liberdade de expressão é a base da democracia. Cada pessoa deve ter a oportunidade, se quiser, de entrar no YouTube e dizer o que quiser dizer. Cada um deve, em casa, na rua, para o vizinho, não ter medo de dizer nada. Ou seja, simplesmente respirar fundo e saber uma coisa. Como na América, não importa qual seja o seu ponto de vista, acredite, aqui também existem os piores marginais. Aqui até comunistas existem, mas não são mortos, privados de direitos ou perseguidos. O FBI não bloqueia suas contas, nada lhes acontece. É assim que deveria ser. Ainda bem que o FBI reprimiu os comunas de Hoover, impedindo essa praga na América. Isso é liberdade de expressão, ou seja, você tem o direito de pensar e dizer tudo o que quiser. Existe um debate público. Quando há um debate público, mesmo como o que eu tive com esse Culpa no seu canal, as pessoas assistiram, provavelmente, uma parte ficou do lado dele, com certeza, outra parte ficou do meu lado, e pronto. Eu não vou matar os apoiadores do Culpa por causa disso, não vou. E agora, se estamos falando sobre a televisão, por exemplo, então vamos lá.
Com certeza, essas pessoas não entrarão lá, mas se permitirem, ainda vão manipular parte da sociedade. Está vendo? Assim como ele, esse é o inimigo. E se é o inimigo, então é preciso fazer algo com ele. E se, veja só, se isso for excluído do ar, como está acontecendo agora, vamos imaginar essa situação. Esses debates com culpa iriam para o telemaratona, garanto a vocês. Metade da Ucrânia diria, isso é roteiro, esse ponto de vista não tem fundamento. Ele enganou o tempo todo, passou 1h30 enganando todos. E acontece que essa é a razão pela qual hoje não há discussão. O objetivo de toda a ditadura, inclusive de Putin, é restringir o acesso das pessoas às informações. Se o cidadão não tem todas as informações, como vai votar? Sem informação, então, já significa uma decisão errada. É preciso dar todas as informações aos cidadãos, eles absorvem tudo, vão às eleições e votam desse jeito. Isso é democracia. A Ucrânia nunca viveu um dia de democracia, antes havia uma espécie de quase, mas ainda assim, democracia. Ou seja, pelo menos não silenciavam as pessoas. É assim que tudo começa. Eu fico curiosa sobre como as pessoas podem transmitir sua opinião ao governo, por exemplo, como agora as pessoas podem se expressar e dizer se são a favor ou contra esses acordos de paz. Porque talvez as pessoas queiram expressar sua opinião e os militares não queiram lutar. Se formos falar especificamente sobre a OTAN, como discutimos antes, nós não podemos entrar na OTAN. Os militares não foram perguntados se, especificamente agora, nesta posição, eles estão prontos para ficar apenas para entrar na OTAN ou não. E há muitas dessas questões em que as pessoas não são perguntadas, e para elas não está claro. Quero expressar minha opinião às autoridades, mas escrever aos deputados parece inútil, pois raramente respondem. Como as pessoas podem se comunicar de forma construtiva com as autoridades? Hoje já estamos quase na mesma situação que os russos. Falta só um pouquinho para chegarmos lá. Ainda é um alívio quando você, como cidadão da Ucrânia, não pode fazer absolutamente nada. Não importa para quem você fale, escreva ou não escreva, nada disso funciona. E só hoje as pessoas têm esperança de contar com personalidades que lutam pelos seus interesses. Hoje só tenho a mídia à disposição, obrigado, é aqui que posso influenciar de algum modo e faço isso se alguém concorda com minhas opiniões. Eles se inscrevem, escrevem comentários, ou seja, para ver visualmente que há muitas dessas pessoas. E hoje é só isso. Não podemos convocar as pessoas para sair, lutar e protestar. Por isso, hoje não há outros meios. Chegamos a um ponto tão assustador que hoje você não pode votar sem eleições. Ou seja, expressar um ponto de vista, influenciar em algo, de jeito nenhum. O referendo está registrado, o voto é obrigatório e as pessoas participam. Alguns enrolaram por quase 7 anos. Agora vocês votam. E aí? Vão entregar o Donbás pelo referendo ou não? E o que farão? Os culpados não são políticos, nem funcionários. Falo isso em nome do governo. Esse é o horror da situação. Nós erramos, enriquecemos e agora vocês decidem sobre o Donbás. Poderíamos ter evitado esse problema. Na minha última live, mostrei a reunião de Normandia de 2019 e os temas discutidos. Putin está sentado e diz: se cumprirem o acordo de Minsk, ainda venderemos gás barato para vocês. Imaginem o Putin dizendo: Ucrânia, damos gás de graça se assinarem a paz? Isso é impossível. Falo isso para mostrar a diferença de posições. Aqui não é uma questão de saber se o Putin é ruim. Sim, todo mundo sabe quem é o Putin, mas a questão é que precisamos agir de forma inteligente pensando no futuro. Nós não podemos simplesmente destruir a Rússia ou mandá-la para algum lugar agora. Então, enquanto o Putin estiver vivo, vamos agir com cautela. Só isso, para não sofrermos nem mais, nem menos. A Europa age de forma inteligente, não provoca, evita pontos delicados e faz isso sempre. A OTAN vai derrotar Putin, mas não quer guerra em seu território e age corretamente. Só que essa é toda a questão. Nossa situação e a dos cidadãos é ruim, e agora tudo só se mantém graças às pessoas que amam a Ucrânia. Na linha de frente ou retaguarda, cada um faz o possível, mas sem as pessoas, muitos já se decepcionaram, restando cada vez menos dessas pessoas. Por que afirmo que em 5 anos não haverá tantos entusiastas? Todos vão se decepcionar e dizer: e aí, já estamos no 14º ano dessa guerra. No Gauzimassou, brincam assim, mas Sandus, eu mesmo diria isso. Deus me livre que isso aconteça, que isso venha a acontecer. Nós precisamos em 5 anos ter $1 trilhão de produto interno bruto. É com isso que devemos nos preocupar.
e não começar uma nova guerra. Agradecemos a você, Denis, por compartilhar sua opinião. Analisamos detalhadamente as questões mais relevantes, tanto no seu quanto no nosso espaço. Obrigada, também me junto às palavras da Tatiana. Inscrevam-se no nosso canal e fiquem atentos aos nossos anúncios. Muito obrigado.